Mas é hora também da gente pensar, não é? E a igreja? E a igreja? Sempre eu fico muito triste quando eu vejo o carnaval avançando, o Brasil não larga esse negócio de jeito nenhum, e eu acho que não é culpa deles, nunca acho que é culpa deles, não é? A culpa é nossa, a culpa é nossa. Carnaval existe por nossa causa, nós somos aqueles que autorizam e permitem o carnaval, é nós, igreja brasileira. Por quê? Porque se nós estivéssemos com a cortina fechada, se nós apagássemos todas as luzes, aqui dentro ficaria completamente escuro. Ou seja, fica escuro onde não tem luz. Só fica escuro onde falta luz. Porque é impossível negociação, não tem conversa. Não tem conversa. Onde a luz entra, a treva sai. E se continua essas trevas tão densas em nossa nação, é porque a nossa luz está muito pequenininha. Nós, então, indiretamente, somos responsáveis, né? Responsáveis de toda essa questão. Se o meu querido Rafael puder dar um retorninho, vai me ajudar mais. Agora, deixa eu falar com você. Eu sou super feliz, você sabe disso, com o crescimento da nossa igreja. E sou super feliz e otimista do crescimento da igreja brasileira. Tem um povo crente nesta nação. A Folha de São Paulo, agora, no final do ano, fazendo amplas reportagens sobre a questão espiritual no Brasil, diz que os evangélicos são 29% da população, ou seja, 30%, confirmando o que o IBGE já vinha dizendo e que vai confirmar agora em 2020. Em 2020 vamos ser 35%, porque são pesquisas lá para trás. Estamos crescendo muito. Entretanto, o crescimento da igreja brasileira também mostra um problema que nós ainda vamos ter que superar. Você hoje, eu vou falar para você, porque é você que vai superar isso. Se nós vamos melhorar, isso depende de você. Sabe o que é que nós temos que fazer? Tem um problema ainda muito grave. É que o número de crentes nas igrejas cresce. E só tem uma coisa que cresce talvez tanto quanto o número de crentes nas igrejas. É o número de crentes fora das igrejas. É o número de desviados. É aquela portazinha ali do fundo, ó, que não fechou. E as pessoas vêm, ficam um tempo e vão embora. Isso me preocupa demais. Demais. Por quê? Porque são pessoas que tiveram uma experiência com Deus, que se dizem evangélicos, não é? Mas que se desviaram e dizem, agora eu não creio mais. Eu fui na farmácia aqui nessa semana, eu sempre cumprimento, abençoo todas as atendentes ali, falo de Jesus demais, mas uma falou comigo assim, pastor, como é que vai? Eu falei, tenho uma notícia para você, pastor. O que foi? Não sou mais crente, agora eu sou ateia, né? Eu sou ateia agora, não creio mais. Eu falei, glória a Deus, que maravilha, dá um abraço, né? Eu brinco com elas e tal. Eu falei assim, então eu vou orar por você. Não ora não, eu vou orar para você voltar. Essa semana eu vou orar por você todo dia. E no outro dia que eu for lá, você vai falar, pastor, voltei, não é? As pessoas estão assim, facilmente. Parece que não tem raízes. Parece que não tem profundidade. E não é só isso, não. Nos preocupa também muito, a nós pastores, estávamos conversando muito sobre isso essa semana, nos preocupa também o número de pessoas que mantêm-se crentes, mas não participam mais de igreja nenhuma, ou passeiam entre as igrejas, mas não são de uma igreja, os desigrejados. Eu acredito que o maior motivo, além dos problemas que nós pastores causamos, não é? Nós causamos muitos erros, nós muitas vezes não sabemos liderar, nós muitas vezes não damos o cuidado, nós muitas vezes não entendemos o problema, então há uma falha de liderança inevitável e a gente trabalha isso o dia inteiro. Todo dia nós estamos trabalhando para melhorar e você não tem ideia de como a gente se esforça e chora e procura mudar e aperfeiçoar. Tem problema de liderança, tem problema de estrutura de igrejas, igrejas muito ruins, existem igrejas muito ruins, de ensino, de doutrina, muito ruim, que a pessoa fica um tempo, depois fala assim, isso aqui é horrível, e ela vai embora. Há igrejas muito frias, que parece que aquele Deus maravilhoso não é nada, não tem vibração, não tem vida, e a pessoa fica ali um tempo e fala assim, nem eles não acreditam nisso.
e vai embora. Existem inúmeros problemas, mas hoje eu não quero falar sobre os demais problemas. Eu acredito que um dos problemas mais sérios, e é por isso que eu estou falando sobre isso neste dia simbólico, de nós estarmos cultuando a Deus enquanto outros estão fazendo um tipo de culto, é aqui hoje, nesse contraponto, nesse momento absolutamente marcante, não é? Controverso. Neste momento, eu acho que uma das causas porque nós temos tido tanto problema é que a qualidade do evangelho que nós estamos pregando está muito fraca. E mais ainda, as falhas no processo de discipulado, de consolidação do convertido, falta de raízes profundas tem gerado isso. As pessoas, às vezes, nem entenderam o que significou aquela conversão. Uma conversão, às vezes, incompleta ou enganada. Nós temos que encarar isso quanto antes. Porque qual é a minha preocupação? É que todos aqueles que já estiveram nas igrejas evangélicas, nessa ou nas demais igrejas no Brasil, e saíram por aquela porta, minha preocupação é que eles tenham sido vacinados. Vacinado contra esse vírus chamado conversão. É que eles agora estejam blindados. É que agora, que esperança resta para eles? Eles já foram isso, já foram aquilo, não foram nada, mas estavam o tempo inteiro dizendo, um dia eu vou achar, um dia eu vou ter, um dia vai mudar. Aí eles encontram a verdade, Jesus é a verdade, Deus é o Criador, não é? O caminho é este, mas eles tiveram uma experiência tão falsa, enganosa, que eles dizem, não, não é. E aí a porta verdadeira, ele marca enganosamente, dizendo, essa eu já tentei e não é verdadeira. Aí nós podemos estar vacinando pessoas que talvez nunca mais vão querer aparecer nisso aqui, dizendo, eu já fui lá e não é. E nós podemos estar embrulhando essas pessoas bonitinho, com fita e tudo, e mandando endereço para o inferno. Culpa nossa. Culpa minha, mas culpa sua também. Quando a gente olha a igreja primitiva, o início do cristianismo, os primeiros séculos, e a gente sempre olha lá, porque é para onde a gente sempre tem que estar olhando. Aliás, você quer saber que livro os pastores dessa igreja estão lendo? Está vendo ali embaixo? Não é? Chama-se A Segunda Reforma. A Segunda Reforma. Nós estamos lendo este livro que fala dessa história da igreja. É maravilhoso, eu recomendo para você. Se você quer um livro bom, mas bom mesmo, é esse aí, não é? Agora, quando a gente olha a igreja primitiva, a gente vê os crentes que convertiam lá, eram crentes mais firmes. E eles não desistiam fácil, não, mesmo debaixo de riscos e de pressões enormes. Então eu falo, Senhor, como que era lá? Não é assim? Como que era lá? E isso é uma coisa tão séria, porque eu falo, se nós não recuperarmos, se a gente não recuperar o que significa para você e para mim, para todos que nós estamos falando, se converterem a Cristo, e a essência do que é ser um seguidor de Jesus, nós não vamos arrumar esse problema jamais, jamais. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Atos no capítulo 9. Eu falei com os pastores que eu estava preparando uma pregação em cima disso, comentei com eles e ainda estou. Está pronta não. Mas eu me encanto com esse texto, porque o apóstolo Paulo é um grande exemplo de como se formam crentes de verdade, que se firmam e nunca mais desistem de ser crentes. E se você quer se firmar, e se você quer estar com Cristo e dizendo, eu nunca vou desistir, por mais que eu tenha problemas, eu nunca vou desistir. Quantos aqui nesse auditório, só para eu ver aqui, quantos aqui nesse auditório estão loucos para desistir de ir para o céu? Assim, eu não quero mais, eu gosto do calor, eu gosto de enxofre, eu gosto de tridente, eu gosto daquela capetada, né? Quem aqui? Quem aqui?
Assim, numa boa. Satanista adora Satanás, vai viver com ele a vida inteira. Agora, eu não vou te constranger, porque eu perguntei, quantos aqui querem desistir de Deus? Ninguém quer. Mas se eu perguntar, quantos já pensaram? Quantos já pensaram em desistir? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu levanto a minha, eu já pensei muitas vezes. E não foi por causa de Deus, mas eu já pensei em desistir por causa das pessoas de Deus. Eu já pensei em desistir por causa de mim mesmo. Eu já pensei em desistir porque eu pensei, eu não sou crente. Eu não sou crente. Eu já pensei em desistir muitas vezes, já tive muitas dúvidas. E eu vejo na vida do apóstolo Paulo muitas das mesmas razões porque eu não desisti. E agora eu sei que eu não vou desistir mais. Mas tem uma fase ali que não é fácil. Aliás, tem mais de uma, mas a primeira fase é a fase do início. É muito complicado ali. É muito complicado. Ontem eu falei isso para os jovens aqui à noite, numa conversa que a gente teve. O começo não foi fácil e não é para eles. Mas tem também uma fase depois que a gente firma muito legal, mas depois uma fase ali depois dos 10, 15 anos, que a gente acostuma, e muita gente antiga de igreja depois desiste. Pastor Bill Hybels mediu isso, foi lá em 5.000 crentes da igreja dele, fez uma pesquisa muito séria, contratou uma empresa, e descobriu que 27% dos membros da sua igreja, exatamente os mais velhos, quer ir embora, quer desistir, perdeu. E o apóstolo Paulo nunca desistiu, e os cristãos do primeiro século nunca desistiram. Então eu acho que a conversão do apóstolo Paulo e a maneira como ele se firmou vai nos ajudar a entender isso. Vamos ler então Atos 9. Atos 9. Vai lá, anima aí. Está animado? Anima aí. Capítulo 9, verso 1, nós vamos ler do 1 ao 19. Não é tanto assim não, não é? Enquanto isso, Saulo, ele chamava Saulo, né? Vocês sabem que o apóstolo Paulo era Saulo. Saulo é Saul. Saul. É o mesmo nome do rei. Saul. Grandão, fortão. Não é? Então, Paulo se achava o tal. Depois, Saulo se achava o tal. Depois virou Paulo. Pequeno. Quer nada. Paulo. Ele trocou de nome. Deus trocou o nome dele. Falou assim, ó, para de ser todo achando que você é bom, rapaz. Você depende de mim. Então, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Saulo ameaçava de morte os crentes. Ele é não crente, é perseguidor da igreja, você sabe disso. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, ser evangélico era chamado caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém, porque era crime ser cristão. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, chegando lá na Síria, em Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, estava no cavalo, pum, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, lá na rua chamada Direita, e pergunte por um homem
de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu um homem chamado Ananias, ou seja, você, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, Ananias, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Recuperou as suas forças. Pai, fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Nos ensina por que aqueles crentes eram tão firmes. Por que eles não desistiam? Por que eles eram tão constantes? Oh Deus, o que acontecia? O que acontecia, Senhor? Por favor, ajuda a gente a entender isso, Pai. Fala ao nosso coração e, ó Deus, não só conhecimento, mas Deus, como impactou a minha vida, como isso aqui mexeu comigo, Senhor, que possa profundamente tocar no coração dos ouvintes, Pai. Os que estão aqui, os que estão em casa, onde quer que estejam, Pai, por favor, eu peço isso. Ô Senhor, eu clamo mesmo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, nos revelar o que está por trás dessa experiência da conversão de Paulo. Em nome de Jesus, amém. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto aqui, que é óbvio para você, é que Saulo, ele não foi a igreja nenhuma. Ele nos converteu lendo um livro. Ele nos converteu numa programação, num culto de impacto, num acampamento. Saulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo no caminho que ia para Damasco. Ele estava na estrada e quando ele ia chegando em Damasco, Jesus apareceu para ele. A sua experiência não foi uma experiência assim de olhar uma doutrina, olhar uma igreja, perceber o trabalho com as crianças, entender que turma bacana, compreender que as células vão me ajudar, querer aprender a Bíblia, foi nada disso. Não foi indireto, foi direto. Ele nos converteu a uma religião, ele teve um encontro com uma pessoa. Saulo teve um encontro com uma pessoa, e ele ficou louco de entender que aquela pessoa sabia o nome dele, Saulo, Saulo. E mais, ele ficou doido de saber que aquela pessoa o conhecia e tinha um plano para a sua vida. Falou, vai para lá, vai para cá, e eu te escolhi, eu tenho um plano para você. Foi isso que foi incrível. Sabe, eu me converti nesta igreja, não é? Nesta igreja, não aqui, mas numa congregação em Ouro Preto, numa reunião. Mas minha família estava se convertendo. Minha família daqui já era convertida, minha mãe se converteu. As pessoas estavam se convertendo. Eu naturalmente via as coisas, eu falava, legal. Eu morava em Ouro Preto, cidade extremamente católica, era fácil ver aquele catolicismo antiquíssimo e vazio e mofado e morto, e aqueles padres esquisitos que tinham lá na época, né? Era fácil falar, eu quero uma coisa diferente. Agora, eu me converti, entreguei minha vida a Jesus e tal, me batizei, mas não me firmei. Eu não tinha uma coisa profunda, eu sabia que eu não tinha raiz. Eu ia porque ia.
Eu ia daqui a pouco porque virou turma, mas eu tinha conflitos grandes e falava assim, que crente ruim eu sou. Eu era muito fraco, não me interessava realmente por um relacionamento com Deus. Eu não me interessava, meu relacionamento não era com Jesus. Agora veja Paulo. Paulo não converteu com ninguém. Ele não converteu com um pastor, que depois ele ficasse babando ovo no pastor. Ele não converteu com uma irmã que foi lá orar por uma profecia, uma coisa, e depois tudo tinha que ir naquela irmã. Ela converteu com Paulo, ele converteu com Jesus. Agora, nota que Paulo, no dia que se converte, diz que ele passou 3 dias, os 3 primeiros dias que ele converteu, fazendo o quê? Orando. Por que orando? Pensa bem. Porque ele encontrou com Jesus e ele falou, eu quero continuar falando com ele. Assim como eu converti naquela igreja, eu vou naquela igreja, eu converti naquela célula, então eu vou naquela célula, mas eu converti com Jesus, então eu vou onde? Eu vou a Jesus. Eu quero falar com ele, eu quero me relacionar com ele. E eu fico pensando, por que é tão difícil para as pessoas lerem a Bíblia ou orarem? Porque talvez nem tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Não sabem que o cristianismo é essa pessoa. E que ser cristão é encontrar com essa pessoa, seguir essa pessoa, conhecer uma pessoa chamada Jesus. Mas um dia eu estava num acampamento de jovens, um pouco tempo depois, a importância dos pais apoiarem, meus pais apertados pagavam o acampamento, e ia para o acampamento da Mocidade para Cristo, numa noite de fogueira, eu tive um choro, um encontro tão profundo. Eu senti Jesus pela primeira vez, tinha 16 anos. Tinham passado quase 4 anos. 4 anos que eu podia, sei lá o que, ter desistido. Que eu podia ter pulado fora, que eu podia estar vacinado. Porque um dia eu tive um encontro com Jesus, e quando eu voltei daquele acampamento, falei, agora eu quero falar com Jesus. Agora eu quero andar com Jesus. A primeira coisa que a gente tem que pensar e nós avaliarmos, e principalmente nós avaliarmos para nós, como foi? Eu tenho um encontro com Jesus? Ou eu tenho uma afinidade a uma igreja? Ou eu fiz novos amigos, uma turma saudável? Ou eu quero uma educação cristã para os meus filhos? Ou eu gosto daquilo que se chama doutrina cristã? É a que mais faz sentido e é mesmo. Eu gosto da esperança do céu, eu gosto da doutrina da salvação. Tudo isso é fantástico, mas não é isso que é salva. Talvez tenha gente aqui enganada, sabe tudo, conhece tudo, gosta de tudo de Jesus, mas não teve um encontro com Jesus. E a minha preocupação também não é só com você, mas com aquele evangelho que nós estamos pregando. E eu fico preocupado se nós não estamos dizendo, minha célula tem lanche gostoso, você vai ganhar gordinho para a sua célula. Porque o que a pessoa gosta é da sua empadinha. E eu fico preocupado se não tem gente aqui, porque entende que aqui é um lugar bom para se casar. Porque as moças daqui são as mais bonitas, as mais puras, as mais bacanas. Ótimo, é verdade mesmo. Eu vou lá na igreja achar um bom partido. Ou a igreja é meu clube semanal. É o meu lugar de sociabilidade. Eu não jogo baralho, mas eu canto. Eu não jogo pôquer, mas eu faço teatro, eu canto no coral. Eu tenho um subgrupo chamado Célula, onde a gente conversa. Lá a gente fala de futebol, lá a gente fala da política, lá a gente troca receitas, lá a gente faz amizade, lá a gente aprende a Bíblia. Agora, onde Jesus entrou, ali, pum, não é? A falta da vida devocional me indica que muitas pessoas não tiveram encontro com Jesus. Se tivesse, falaria, eu vou voltar nisso toda hora. Toda hora eu vou voltar nisso. Toda hora eu vou voltar nisso. Eu me encontrei com a Juliana num altar, no dia 30 de junho de 84. E desde aquele altar, que eu encontrei com ela, virou minha esposa, eu encontro com ela todo dia. Eu durmo com ela, eu vivo com ela. Por quê? Porque casamento é um relacionamento. Agora imagina eu me casar e nunca mais vê-la. Ou de vez em quando. Raramente alguém me contar sobre ela. Juliana vai bem. Eu vi ela outro dia, ela está ótima.
Olha, ela mandou um abraço para você, perguntou se você continua com a aliança. Continuo, mas nunca mais a vi. Para muitos, o cristianismo é isso. Ó, Jesus mandou falar para você. Olha, na pregação ele me falou, através de quem? Do pastor. Mas eu nunca mais o vi. Eu me converti aquele dia, nunca mais encontrei com ele. Não converteu. Converteu a igreja. Converteu como católico converte. Por que que o nosso cristianismo e o catolicismo está incluído? E eu amo o catolicismo, não tem problema nenhum com eles. As pessoas não gostam da doutrina. Mas veja bem, por que são tão nominais? Porque não conta encontro com Cristo. Basta nascer católico, batizar como criança e já é católico. Algumas vezes você assusta e fala assim, puxa vida, um crente fazendo aquilo. Eu também assusto. Agora, por que você não fala assim, puxa vida, todos esses que estão fazendo tudo aí são católicos. Todos são católicos. Os maiores ladrões, assassinos desse país são católicos. E ninguém fala. Ninguém fala que o presidente diz, que o líder daquilo, que o presidente daquele é um católico. Ah, não, mas se um crente for, graças a Deus, sabe por quê? Porque o povo ainda espera que crente seja diferente. De católico eu espero isso, mas de crente eu não espero. Opa, isso é ótimo. Por quê? Porque a gente diz que crente teve um encontro com Jesus. E mudou de vida por isso. Primeiro lugar aqui, um encontro com Jesus. Quem aqui está pregando o evangelho para os seus amigos? Está chamando seus amigos para a igreja? Ou está mostrando Cristo para eles? Eles têm que ver Cristo. Se uma pessoa não ver Cristo, não converteu. Se não tiver um encontro com Cristo, não é convertido. É um aderido. É um sócio do clube. Mas não é convertido. Paulo teve um encontro com Jesus. Segunda coisa. Saulo compreendeu, desde o primeiro momento, que Jesus é o Senhor. Você nota isso aqui? Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele já cai no chão e diz, quem és tu, Senhor? A palavra que ele usa, não tem nada a ver com respeito. Ele teve uma revelação mesmo do senhorio de Cristo. Foi por isso que ele ficou tão firme o resto da vida. Inabalável, por quê? Porque desde recém-convertido, junto com o encontro que ele teve com Jesus, ele já compreendeu que esse Jesus veio para mandar. Ele veio para possuir, ele veio para ser dono. Ainda que ele não tivesse nem entendido quem é que estava falando com ele está perguntando, quem é? Quem? Eu nem sei. Ainda que a gente se converte sem compreender tudo, sem saber todas as doutrinas, sem entender todas as implicações, nós já temos desde o primeiro minuto com Deus, de entender que não é um qualquer, é o Senhor que eu estou aceitando. Nós chamamos de Senhor hoje em dia, apenas por respeito, formalidade. Alguns me chamam de Senhor, pastor, o senhor vai, o senhor quer? Quero, sempre quero, pode trazer. Gosto, pode. O senhor gosta? Gosto. Senhor, maior respeito, legal, beleza. Mas, naquele contexto, quando Saulo diz Senhor, ele não estava falando assim, respeitosamente. A palavra que ele usa é, meu amo. Sim, meu amo, meu dono. Quem és tu, meu dono? Quem és tu, aquele que tem direito de propriedade sobre alguém? A palavra que ele usou é dono de escravo. Quem és tu, dono? Quem és tu, amo? É uma palavra lá em cima. Sabe, quando nós admitimos que Jesus é o Senhor, significa, para todos os crentes daquela época e da nossa também, que nós nos tornamos escravos ou servos do Senhor. Nós nos tornamos. E qual é o direito de um escravo? Qual é o direito que um escravo tem? Só tem um direito. O escravo só tem um direito: obedecer.
Esse é escravo. Então agora me diga, o que significa neste contexto do verdadeiro cristianismo crente desobediente? O que significa que você pode tirar a palavra crente e jogar fora. Não é. Não é. Pode jogar fora. Alguém que chama Jesus de Senhor e não obedece, nega o que fala. Quem é que está se convertendo aqui? Quem é que está se convertendo? Um homem obstinado, um homem forte demais, brigão, um homem de temperamento dominante, um homem de vontade forte. A Bíblia chama de um touro raivoso, mas toda a marca de Paulo, mesmo Paulo convertido, um homem de opiniões, um homem forte, um homem contundente. Não era um mariquinhas qualquer, não. Nem um cara manso e obediente, não. Um cara que precisava de um freio duro. Pois o Senhor Jesus monta nele, põe um freio e fala assim: quieta, Paulo. E esse Paulo, ele tem um impacto tão forte com a força de Jesus, que ele obedece. Você vê desde o primeiro momento dizendo: Pedro, Paulo, vá. Ele pega e vai. E faz isso, ele vai tudo, a partir de agora, é incrível. Ele entende, quem eu vi, quem agora é o meu Salvador, é o meu dono agora, eu tenho que obedecê-lo. Então a segunda coisa que me preocupa é que nós somos salvos por um encontro com Jesus, e esse Jesus é o Senhor. Só nesses dois pontos, como é que você acha que nós estamos? O que significa para você quando eu abro meu Facebook e vejo as irmãs aqui da igreja na escola de samba? Hoje, desfilando na escola de samba, hoje, da igreja. Como é que você acha que eu penso sobre os crentes que hoje, nesse momento, estão num carnaval, traindo as suas esposas com uma piriguete qualquer? Ou uma esposa, que é hoje mais comum, infiel ao seu marido, porque o marido é sem graça. E tem cada gatão por aí. É assim que estão me falando. Qual cristianismo é esse? Qual é o cristianismo que nós estamos pregando? Porque hoje nós temos multidões de crentes. Multidões de crentes. Não é um ou outro, não. Antes era um ou outro, mas multidões de crentes cheios de vontades, cheios de caprichos pessoais, cheios de exigências. Eu nunca vi um povo mais difícil de lidar do que crente hoje em dia. Porque não dobra, não é servo. Porque cada um faz o que quer, ou o que julga melhor. Definem suas vidas e se dizem donos delas. Onde foi parar o senhorio? Eu resolvi, eu não quero, eu vou embora, eu vou ou não vou. Eu quero isso ou não quero isso, isso eu não gosto, isso eu gosto. O que houve com o Senhor? Uma multidão de crentes capazes de romperem alianças. Aliança, por exemplo, vamos embora da igreja, por motivos banais, com o Senhor dizendo: não vá, mas eu vou. Sabe que a resposta a essa pergunta é fácil? É porque não entenderam ou não foram ensinados sobre o senhorio de Cristo. No domingo, desculpa falar assim, porque isso não existe, mas no domingo de carnaval, eu questiono: Jesus é o Senhor da igreja? Porque nós continuamos donos dos nossos narizes, do nosso próprio nariz. E às vezes até pior do que isso. Às vezes nós estamos indo de forma mais degradante ainda. Muitos de nós estão fazendo de Jesus o Senhor, o seu empregado, o seu servo, fonte de sua satisfação pessoal. Hoje em dia o evangelho
apresenta Jesus como Salvador, e Ele é. Abençoador, e eu garanto a você, Ele é. Ele é o grande abençoador. Como curador, e Ele é mesmo. Como é? Como Ele tem curado. Tem apresentado Jesus como provedor, e eu sou testemunha disso, abundantemente, vida maravilhosa. Mas nós não podemos botar um ponto aí, nós temos que dizer, e Senhor, Ele é Salvador, Ele é provedor, Ele é curador, Ele é abençoador, mas Ele também é Senhor. Mas não se fala isso porque isso torna-se impopular e diminui nossas taxas. E isso me preocupa demais. O chamado do Evangelho é para nós recebermos um Senhor. Isso significa que nós temos que morrer. Isso significa que o ego tem que morrer. O apóstolo Paulo, cheio de conhecimento, ilustre, formado, cheio de filosofias, inteligentíssimo, cheio de si, era um maior ego. Ele se achava o dono, fortão. O Senhor teve que apagar as luzes dele, ó, lá embaixo. Por que você acha que o Senhor teve que fazer ele ficar cego 3 dias? Isso não é normal. O que acontece com esse homem, sabe tudo, inteligentíssimo, quando durante 3 dias ele não consegue ver? Deus estava apagando o brilho dele, ó, e dizendo, apague. Se você não apagar, você nunca vai ver. Às vezes nós somos tão bacanões que nós ofuscamos outras coisas. E o Senhor teve que apagá-lo, matá-lo, anulá-lo. Ele ficou um bobão, o fortão virou um bobão. Diz o texto, levaram ele pela mão, carregaram ele, porque ele não conseguia. Morreu. O ego dele foi lá para baixo. Ele está lá 3 dias chorando. Apagou. Eu queria tanto ter um dimmer. Eu queria tanto, às vezes, dimerizar uns irmãos, sabe? Baixar a bola. Baixar. Está brilhoso demais. Está pombom demais. Está bacanão demais. Chefão demais. Apaga. Tem que ter isso. Ficou cego por 3 dias. E quando ele voltou a enxergar, porque ele voltou a enxergar, ele enxergava diferente. Irmão, esse milagre precisa acontecer. Nós temos que enxergar diferente. Enxergar diferente o mundo, por isso perspectiva é tão bacana. Nós temos que enxergar diferente o dinheiro, enxergar diferente esse mundo. Esse mundo a gente vê ele dourado, ele não é dourado, ele é horroroso. Nós vemos as pessoas do outro sexo como objetos, não são, são pessoas preciosas, gente com sentimentos, pessoas carentes. Nós temos que enxergar diferente a gente mesmo para poder enxergar os outros diferentes. A vida não é prazer, a vida não é ganho, a vida não é nada disso, nós estamos vendo errado. Quando Paulo voltou a ver, ele viu tudo diferente. E agora, ele não era mais guiado pelo ego, pelo eu acho, agora ele era guiado pela palavra de Deus. Ele era guiado pela Bíblia. Agora era o Senhor que o guiava, o que Deus falava ele fazia. Irmãos, eu sei o final aqui. Eu sei que a igreja que vai encontrar com Jesus é enorme, são milhares de milhares, milhões de milhões, então ela vai crescer muito. Eu sei que ela é tão numerosa que não deu para contar, o céu está lotado de gente, está escrito aqui. Eu sei que ela está branquinha, eu sei que são todos humildes, porque eles se prostram diante do Senhor, ninguém fica de pé. Eu sei que é uma igreja frutífera, eu sei que ela é sem ruga nem mácula, ela é santa, porque aqui está escrito, então eu sou super otimista, eu sei que isso vai acontecer. A minha dúvida é só essa, você vai estar lá? E você colocou gente lá? Você botou gente lá? E a minha preocupação como pastor dessa igreja é,
Nós estamos edificando uma igreja saudável ou nós estamos edificando uma farsa? Nós estamos edificando cristãos ou nós estamos constituindo um clube? Nós temos que perguntar nisso. Você tem certeza que esse grande número que não está aqui neste domingo de carnaval, não está aqui porque está bacana, num sítio, numa viagem de família, num passeio do parque agora, porque está brincando com seu filhão? Beleza, se foi isso aqui, ó, lindo. Mas você tem certeza que uma galera enorme não está agora morrendo de dor de cabeça do pileque que tomou ontem à noite? Gente que sentou aqui domingo passado? Eu não tenho essa certeza. Agora, por que eu estou falando isso para você se você está aqui? Nós temos que levar nossos discípulos. Nós temos que levar as pessoas que a gente tem trazido às nossas casas. Nós temos que levar a nossa igreja, que não é de um pastor, mas de muitos pastores. Nós temos que levar nossos filhos a fazerem o mesmo. A morrer para si mesmo e viver para Jesus. Enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos ter raiz. E nós seremos arrancados com maior facilidade. Basta ter uma provação ou uma dificuldade, e ali a porta, e aquele monte de gente indo embora. Crentes firmes, irmãos, não desistem. Porque eles sabem que foram comprados por um alto preço. E que as suas vidas não pertencem mais a eles. Crente que não desiste, ele sabe, eu valho muito. O Senhor pagou pela minha vida, Ele pagou o preço pela minha vida, eu pertenço a Ele. Sua vida pertence a Jesus? Quem aqui a vida pertence a Jesus? Quem aqui nesse auditório tem coragem de dizer, Jesus é o Senhor? Abra sua boca e diga, Jesus é o Senhor. Bem, você não está sendo cordial com Ele. Você está fazendo uma das maiores afirmações, a grande afirmação do cristianismo. Ele é Senhor. E Ele não está disposto a salvar e levar para o céu quem não lhe obedece. A marca de um cristão é a obediência. Isso é sério, gente. Gente, isso é sério. Gente, isso é sério. Nós vamos ser avaliados pelas nossas palavras, mas também pelas nossas ações. Nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Ele vai olhar nossas obras. Nós precisamos entender isso. Terceiro lugar, e eu vou parar aqui porque são 6 pontos, mas eu vou falar mais um para você. Saulo, ao se converter, já entendeu. Talvez o que nós ainda não entendemos. E por isso que ele era tão firme. Lá no início da conversão, ele entendeu uma coisa muito importante. Que eu quero que você preste atenção. Cristo e a igreja são inseparáveis. Cristo e a igreja são inseparáveis. Diga assim, Cristo e a igreja são inseparáveis. Você acredita nisso? Olha o que acontece aqui. Ele está vindo todo armado para prender crentes. A briga dele é com as pessoas. Jesus entra na frente e fala assim, Saulo, vai encarar? Vai encarar, bicho? Não tem nada a ver com você, não. Espera aí. Saulo, por que você me persegue? Não estou te perseguindo, não, se eu vou pegar uns caras ali. Eu e ele somos inseparáveis, é minha igreja. Saulo, por que você me persegue? O que Jesus está dizendo? Mexeu com a igreja, mexeu comigo. Não por uma questão de amor, é porque eu e ela somos um. Paulo entendeu isso tão bem, que depois ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Bem, corpo, irmãos, corpo, no sentido que Paulo está falando, é daqui para baixo. A igreja é o corpo de Cristo. E Paulo diz, mas Cristo é o cabeça. Corpo e cabeça. Agora, separa os dois. Separa. São inseparáveis. São inseparáveis. Essa minha mão aqui está ligada à minha cabeça, só fez isso porque a minha cabeça mandou. São inseparáveis, tudo é função da cabeça. Paulo diz, é impossível separar. E um dos motivos, eu acho que muitos se desviam do Evangelho, é porque a gente não ensina para as pessoas. Essa é a verdade.
Jesus diz, inseparável. O que nós estamos vivendo hoje? Essa doideira, essa incoerência de muitos cristãos sem igreja. Sem igreja. E o fato de você estar aqui hoje, não diz que você tem uma igreja, diz que você vai a uma igreja. Há muita diferença entre ir a uma igreja e ser de uma igreja. Muita diferença. Há muita diferença entre alguém que vai na minha casa e alguém que é da minha casa. O tratamento que eu dou a uma pessoa que me visita, que até pode passar 3 meses comigo, por mais que fique amiga, fiquei como americana agora 3 meses, apaixonei, que legal, como é bom receber pessoas, um anjo na minha casa. Mas não é minha filha, não é minha herdeira. Eu não tenho compromisso com ela, foi embora, é amizade, mas eu não vou morrer por ela, minha filha eu morro por ela. Muita gente hoje vai na igreja, mas não é da igreja. E me assombra o fato de que nós temos cerca de 5.000 pessoas frequentando a Batista Central, sem ser da Batista Central. Não falo aqueles que são de outras igrejas, esses devem talvez voltar para as suas igrejas se estão só passeando. Mas eu falo daqueles que já se converteram, entregaram a vida a Cristo. E por que nós não conseguimos dizer para eles, Cristo e a igreja são inseparáveis? Não, eu não quero ser da igreja, então você não é de Cristo. Nós não podemos enganar as pessoas. E eu quero dizer a você, vai numa igreja, não é batizado. Você não mergulhou nas águas. O sentido maior do batismo é a identificação com Cristo. Significa o quê? Eu fui batizado no corpo. Batizar, gente, é a mesma coisa que pegar um dedo que estava arrancado e enfiá-lo no corpo. É pegar o braço e encaixá-lo. Quando eu me batizo, eu entro no corpo, eu faço parte. E muitos não têm essa realidade, não vivem isso. Muitas pessoas frequentam a igreja na perspectiva de um programa. Na perspectiva de ir num lugar receber algo. A mesma coisa que assistir uma orquestra sinfônica e sair de lá elevado. Me faz muito bem uma orquestra sinfônica, numa sinfonia maravilhosa. Que isso, eu saio de lá voando. Alguns falam, não, aquele culto, ótimo. Mas eu não sou da orquestra sinfônica. Eu fui lá. Eu não sou de lá. Eu sou de uma igreja. Nós temos que mudar isso muito rápido, gente. Porque está ligado à igreja de forma profunda. É condição assim essencial para que a vida de Cristo permaneça em alguém. Pode parecer duro, desculpem, forte, mas não existe vida fora do corpo. Membro amputado, não vai manter vivo por muito tempo. É ou não é, doutor? Você, por pouco tempo, pode colocá-lo de volta, mas depois, morre. É impossível. Porque as pessoas eram crentes mesmo. Porque tinham um encontro com Jesus. Você teve? Seu encontro é pessoal com Cristo. Sabe por que eu falo isso? Porque tem muita gente que não é convertida. E eu falo isso não para ser contra você, mas a seu favor. Para dizer a você que ele está aqui, ele está lá no seu quarto, ele está ali na rua, ele estava na estrada para Damasco, ele está em todo lugar. E a Bíblia fala que você vai buscar e achá-lo quando você buscar de todo o coração. Eu duvido uma pessoa que fala, Jesus, eu conheço a tua igreja, eu conheço a célula, eu conheço os estudos, eu conheço a Bíblia, eu tenho amigos cristãos, eu adoro a igreja, mas eu quero te ver, eu quero um encontro com você. O meu cristianismo eu quero que seja pessoal, eu quero aprender a orar, eu quero aprender a ler a Bíblia. Por quê? Porque não é igreja. Quem se converte em igreja acha que tem que vir no culto. Então, como eu me converti à igreja, eu vou no culto domingo. E de segunda a sábado eu não faço nada. Por quê? Porque a igreja está fechada. Agora, quem encontra com Cristo, faz tudo todo dia, porque Ele está lá, do lado dele, nele.
Eu vou orar porque eu vou conversar com aquele que me salvou, com aquele que tem um plano para mim. Qual é o plano? É hoje já, Senhor? O Senhor quer que eu faça isso hoje? Porque Ele falou, Saulo, você vai fazer isso, isso, isso. Ele agora vai perguntar para o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida, é dono. Escravo só tem um direito: obedecer. Quantos crentes cheios de vontades, e quantos crentes dizendo não para o Senhor? Quantos crentes dizendo não? Saulo nunca falou não, desde o primeiro dia, sim, Senhor. E toda a sua vida foi uma vida de sim, sim, sim. Por isso esse cara mudou o mundo. E por último, ele entendeu. Saulo entendeu, desde a sua conversão, que a igreja era inseparável. E se você ver o texto, você vai ver que ele foi com os irmãos. Ele foi ficar com os crentes. E diz que ele permaneceu com a igreja até a sua morte. Até a sua morte. Foi o maior plantador de igrejas. Sabe como eu chamei essa mensagem? Sabe como eu chamei essa pregação? O tipo de crente que mudará o mundo. E é nesse carnaval, não só porque muitos de nós participam dele, mas não é isso. Você pode não estar dançando carnaval, mas nós não estamos mudando esse mundo. A nossa luz não está expulsando as trevas, elas convivem bem. Exatamente porque nós somos uns crentes mal convertidos. Mas a mensagem que eu digo é o tipo de crente que mudará o mundo. E eu ainda vou falar para você na minha próxima pregação mais 3 pontos. E você então me acompanhe. Volte. E eu vou falar que Saulo percebeu e assumiu que a vida cristã inclui sofrimento e custa um alto preço. Porque ele diz, Saulo, vem e você vai saber o que é sofrer por mim. Tem gente que diz e pensa que ser crente é tudo bom. Mas ser crente muitas vezes é preço alto. Também vou dizer para você que Saulo teve certeza que junto com a conversão, Deus tinha chamado a ele para um ministério. Todos que se convertem recebem já um chamado para o ministério. No mínimo falar de Cristo. Servir a igreja acabou de ser projetado. Sirva nisso, faça aquilo, participe daquilo. Isso é ser igreja. Eu sou ministro, eu edifico e Saulo na hora já chegou. Ele 3 dias depois da conversão já foi testemunhar de Cristo. E por último, Saulo experimentou. Ele viu, desde o primeiro momento, o poder do Espírito Santo. Porque quando Ananias foi lá, Ananias falou, Saulo, Deus me enviou para abrir seus olhos da cegueira e para te ungir com o batismo do Espírito Santo. Irmão, isso revela o quanto nós precisamos ministrar o batismo no Espírito Santo na vida dos crentes. Porque crente firme é crente ungido. Crente que persevera é crente cheio do Espírito Santo. E muitas vezes a razão porque nós não mudamos o mundo é porque hora nenhuma alguém impôs essa mão sobre nós e nos deu o poder do Espírito Santo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Meus desafios para você, práticos. Se não tem certeza da sua salvação, dobre-se diante de Jesus. Caia do cavalo, vá ao chão. Prostre-se e diga, por favor, Cristo Salvador, seja meu Salvador. Eu quero ter um encontro pessoal com o Senhor. Você não teve ainda? Eu te convido. Venha. Venha a Cristo, Ele está te convidando. Vá no encontro mais de Deus. Vai ter agora em março. Vai ter agora, o mais de Deus está aí. Está aí. Agora? 10 a 12, semana que vem, mais de Deus. 10 a 12 está aqui na minha cara. O encontro mais de Deus cura a sua família. Cura a sua dívida financeira com Deus.
O encontro mais de Deus termina com unção de óleo e ministração, igual Ananias fez, do poder do Espírito Santo. Se você está agarrado no primeiro ponto, por favor, vá lá. Meu segundo desafio para você: comprometa-se com uma igreja. Se você não é dessa aqui, vá para a sua igreja, fala: pastor, me perdoe, eu estou aqui, eu estou comprometido, eu quero reaver, eu quero reconciliar, eu quero me reconciliar com a minha igreja. Mas se você é um visitante aqui, por favor, não seja mais, se torne um membro. Volte a servir, volte, porque o Senhor, o inimigo tem pegado os novos convertidos e os velhos convertidos. Sirva ao Senhor. Envolva-se com a sua igreja, batize-se, renova seu voto com a sua igreja, renova, paga de novo, paga o preço da reconciliação. Mas acima de tudo, declare: Jesus é o Senhor, Jesus é o dono. Eu não tenho vontades. Peça ao Senhor: Senhor, apaga a minha luz, me deixa cego 3 dias. Cego para mim mesmo, para as minhas vontades, para o meu ego, para o meu temperamento. Eu quero, quando abrir meus olhos, eu quero enxergar diferente. Quem sabe o mais de Deus não vai levar você 3 dias no final de semana, para quando você voltar de volta para Belo Horizonte, ver a cidade diferente. Seus olhos se desviarem do corpo das pessoas e olhar o rosto. Seus olhos se desviarem dos bens materiais e olhar o tesouro do céu. Seus olhos se desviarem dos jornais, das revistas e olharem para a palavra de Deus. Seus olhos se desviarem do pastor, do líder, ele é bom, ele é ruim, e olhar para Jesus. E receber de Jesus, e orar em Jesus, e ter sua igreja como seu local de celebração e de serviço, mas não como seu lugar de sobrevivência, porque sua vida não vem da igreja, sua vida vem de Cristo. A Bíblia não diz que a igreja é a videira verdadeira, a Bíblia diz que Cristo é a videira verdadeira. É nele que eu tenho vida, não na igreja. Mas eu não posso me separar da igreja, porque Cristo e a igreja são um, e uns aos outros e na comunhão eu tenho vida. Meus irmãos, nós somos uma igreja muito grande, temos mais de 12 mil pessoas, rasas, pequenas, e você vai saber que 2017, que vai ser o ano de maior crescimento nós vamos ter, mas vai ser o ano de maior crescimento espiritual, qualidade. Esses crentes vão virar crente mesmo. E eu quero pedir a você: me ajude, por favor, me ajude. Eu estou pedindo a cada um que está aqui, não importa se você está aqui há uma semana, estou te pedindo: me ajude, me ajude. Primeira coisa, viva o Evangelho, seja um cristão de verdade, cuide da sua vida, porque primeiro eu sou diferente, eu tenho coragem de ser diferente para depois fazer diferença. Irmãos, por favor, não se iludam, a guerra que está aí fora não é religiosa, não. Nós pensamos que é católico vezes crentes, muçulmano vezes budista, tal. Não é não. Porque quem está aí nas hordas aí do carnaval não está indo atrás de Deus nenhum, não. Ele está indo atrás de quem é amigo dele, de quem é a influência. Eles estão debaixo de uma influência. A igreja era para ser a influência. A igreja é a luz, a igreja é o farol, a igreja é o caminho. Nós não estamos sendo influência. Então eu quero dizer, primeiro, ouse ser diferente, para poder fazer diferença. Você vai ser diferente, vai ao encontro com Jesus. Se Ele for o Senhor da sua vida, o seu eu morrer, e você começar a obedecer. E se você fizer da sua igreja uma ligação com ela, como a que você tem com Cristo, inseparável. Só a partir daí, ainda vai ter 3 pontos a mais. Nós mudamos a cara da nossa igreja. Eu peço: me ajuda. A turma aí de cima me ajuda. Me ajuda vivendo, me ajuda ensinando, me ajuda servindo, me ajuda, por favor. Vamos subir o nível. Não baixa não, por favor, não baixa não. O diabo está dizendo: ninguém mais é nada. É mentira, tem um remanescente fiel. Tem muita gente fiel. Não é verdade que todo mundo largou. E você um dia falou: eu vou ser o melhor, mas você já não pensa assim. Eu quero pedir: volta, por favor. Volta a ser um crente fiel. Volta a ser um apóstolo da verdade. Volta a ser inabalável, indesistível. Volta a virar a chave de uma vida de testemunho. Você pode, vai fazer bem para a sua família.
todos vão gostar de você. Vai fazer bem ao país, vai fazer bem à igreja. Já imaginou se todos os da igreja forem crentes mesmo? Eu falei sobre isso, o poder da concordância. Todos orando, todos com vida devocional, todos se santificando. Explode uma bomba atômica aqui, muda o mundo. Esse é o tipo de crente que muda o mundo, você. Agora eu vou dizer por último ainda mais, porque está difícil terminar. Eu sou pastor há mais de 40 anos. Eu ministro como líder há mais de 40 anos. Eu vou dizer para você, eu sou imperfeitíssimo hoje. Eu tenho 1000 falhas. Então por que você está dizendo, eu só vou servir o Deus quando eu for perfeito? Nunca foi assim. Todos que Deus usou ao longo da história eram imperfeitos. Paulo nem tinha conhecido o seu direito, fez muita coisa errada, mas já plantava um novo cristianismo. Deixa eu dizer para você, é como você está que o Senhor vai te usar. Mas Ele vai transformar você. Não tem problema se você ainda tem problema. Ele é especialista nisso. Ele me usa hoje, me usou para pregar para você agora. E eu tenho tantas questões ainda humanas, difíceis, dúvidas. Vai ser assim até eu morrer. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé, agarrado em Jesus. Então o diabo mente para você e fala, mas você não é perfeito. Eu também não sou. E Deus me usa tanto, então não cai nessa mentira. Ele aceita você do jeito que você está. Mas Ele não vai deixar você ficar do jeito que você está. Ele vai te melhorar todo dia. E Ele vai te aperfeiçoar. Ele é o oleiro, Ele é o artista. E você vai ficar maravilhoso. Você vai ficar maravilhoso. Eu estou ficando bonitinho e vou ficar maravilhoso. E Deus vai me colocar lá como um enfeite na sala do trono e vai dizer, esse foi meu servo, me serviu a vida inteira, renunciou, pagou preço, sofrimento, abriu mão de tudo. Ele é meu servo. E você também. E você também. Vamos juntos nessa caminhada. Não para ser grande aqui, mas para ser grande lá na chegada diante de Deus. Que o céu nos aplaude e não o mundo. Que o céu diga que a gente é grande, não o mundo diga que ela é a mais bonita, que ele é o mais bonitão, o carrão dele é mais legal. Isso é bacana, pode, se isso não tirar Jesus de Senhor da sua vida. Se isso for lá embaixo, como última prioridade, até pode. Mas se isso impedir você de servir na igreja, de participar da igreja, se isso impedir você de liderar, se isso impedir você de orar, e principalmente de ter Jesus como Senhor, joga fora, porque isso é laço para os seus pés. Está entendendo? Põe a mão no seu coração. Pai querido, que esta palavra, Senhor, que esta palavra esteja no coração. Guarda esta palavra em nosso coração. Pai querido, eu posso pregar, só isso. Eu posso me esforçar, usar figuras. Eu posso, Deus, ir, voltar, repetir. Senhor, mas quem põe essa palavra lá no coração é o Senhor. E eu quero pedir que não haja coração duro, não haja coração fechado, e não haja vida fechada, que não consiga, Pai, receber esta palavra no coração. Eu peço, Pai, que esta palavra vá ao coração e que como semente dê frutos, e dê muito fruto, e dê fruto, Pai, de um tipo de crente que vai mudar o Brasil, um tipo de crente que as pessoas quererão imitar, um tipo de crente que revela a imagem de Deus nele, Cristo em nós, Cristo em nós. Por isso, Pai, nós pedimos, renova no Senhor, renova no Senhor. Eu não quero ser como eu era, eu quero ser como Jesus. Renova, põe em mim o seu coração, porque tudo que há dentro de mim vai ser mudado, em nome de Jesus.